Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Bom feriado aí a todos. Hoje, segunda-feira. Não sei se tem alguém trabalhando. Não sei se todos vocês estão em casa hoje. E é sempre bom, em todo tempo, a gente estar buscando ao Senhor. Então, irmãos, hoje a meditação é no capítulo 30 do livro de Ezequiel. Mais condenação sobre o Egito vem aí por meio do profeta nesse capítulo, aí descrito, né, nesse capítulo. E eu refleti em duas verdades, né? Primeira verdade que eu refleti sobre esse texto é com relação à necessidade, em alguns momentos, do sofrimento. Eu tenho por mim, quando eu tive meu problema de saúde, eu vivi momentos com Deus que talvez eu não vivesse em outra circunstância. Então, isso me levou à conclusão de que, às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente aprenda determinadas coisas. Às vezes, é uma necessidade de fortalecimento, de amadurecimento, que só vem realmente por meio do sofrimento. Porque, às vezes, a gente vê, né, são falas tão pesadas que a gente vê nos capítulos, nesses últimos, né, em especial. A gente já viu sobre Jerusalém, agora sobre essas nações aí, inimigas de Israel, que a gente às vezes pensa, falei, puxa vida, né? Será que Deus precisava agir com tanta intensidade aí no castigo? Apesar da gente saber que algumas falas aqui são como eu coloquei no vídeo de ontem, né? São alegóricas, muitas delas foram de fato como estão descritas, foram cruéis mesmo. Talvez o texto não tenha conseguido refletir o tamanho da agressão que essas nações realmente sofreram, né? Mas outras partes ainda não. Pode até haver um pouco de alegoria, mas a gente sabe que no fundo houve muito sofrimento. E o porquê deles não nos cabe questionar. Por que dessa forma? Por que com essa intensidade? Deus, ele é o dono da história. A gente não consegue avaliar os fatos e entender quais seriam as consequências se fosse diferente ou se não houvesse castigo. A gente não tem essa capacidade, apesar de às vezes achar que temos, nós não temos, nós nunca chegaremos a um conhecimento pleno de Deus e do seu querer e da sua vontade. A gente precisa crer que ela é boa, perfeita e agradável, buscá-la para as nossas vidas a todo custo, né? Buscar fazer com que as nossas vontades não sejam as que de fato vão ser priorizadas por nós, né? Mas que a gente priorize e busque realmente o querer de Deus sobre as nossas vidas. Então, entender que o sofrimento, ele às vezes, ele pode ser necessário para aprendizado, para amadurecimento. E a outra verdade que existe, né, dentro desse capítulo é o que vem logo aqui no versículo 2, né? Deus, por meio do profeta, ele diz: gemei por aquele dia, né? Quando viria o juízo sobre o Egito, sobre as nações, né? Gemei será um dia nublado. Então, isso serve para a gente refletir também, porque nós, como crentes, a gente também tem um dia, a gente sabe que vai vir um dia, um dia onde ocorrerá também o juízo do nosso Deus. Será o dia final, o dia em que as pessoas não terão mais opção de abrir o coração para Jesus ou não. E o que a gente está fazendo na nossa vida como crente com relação à verdade da ocorrência desse dia, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que ele vai ser uma verdade. Vai ser uma realidade para todos nós, todos encararemos, né? Estaremos de frente a frente ali com, com essa situação. E aqueles que não têm Jesus, a gente sabe o destino que terão. Então, como que a gente tem levado a vida entendendo essa verdade, né? Será que a gente tem vivido de acordo com os propósitos de Deus ou segundo os nossos próprios propósitos e interesses? Então, que seja uma meditação hoje, né? Essas duas meditações frutifiquem no nosso coração. Primeiro, sobre a questão do sofrimento. Segundo, sobre a questão da necessidade que nós temos de, como crentes, não importa as circunstâncias, de anunciarmos o Evangelho de Cristo, de levarmos esse Evangelho adiante, de vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas, de não nos acomodarmos,
de vivermos de fato o que nós viemos para fazer, que a gente faça de fato o que a gente veio para fazer, né? Levar a palavra de Deus, fazer o nome de Deus grande e fazer com que pessoas conheçam o Evangelho, para que também nesse dia seja alcançados, assim como nós, pela graça de Deus, e recebam a vida eterna. Então é isso, irmãos, essas duas verdades que eu gostaria de conversar com os irmãos acerca desse texto, né? E que essas verdades, como eu disse, frutifiquem nos nossos corações, para que possamos entender melhor o que acontece conosco e o que a gente deve ser, né, para o reino de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.